Viver se tornou um ato de pressa. Acordamos já atrasados, com a mente correndo antes mesmo dos pés tocarem o chão. Nos cobramos produtividade, resultados, velocidade, como se a vida fosse uma maratona onde só vence quem chega primeiro. Mas o que acontece com quem corre demais? Ele chega, mas chega esgotado. E quando a mente vive em tensão, o corpo paga a conta. É por isso que, para os estoicos, a verdadeira longevidade começa não no corpo, mas no ritmo da alma. A sabedoria dos antigos não estava na quantidade de anos vividos, mas na qualidade com que cada dia era experimentado. E qualidade exige presença, requer pausa, requer silêncio. Um estoico entende que a calma não é passividade, é poder. Um poder sereno, que observa antes de agir, que respira antes de reagir, que escolhe com consciência. E é essa postura calma, constante e firme que constrói uma vida longa e plena, não apenas em anos, mas em significado. A vida flui melhor quando você para de lutar contra o fluxo natural das coisas. Quando você aceita o tempo das estações, os ciclos das emoções, o ritmo do universo. Relaxar não é desistir, é confiar. É entender que, ao diminuir o passo, você começa a perceber coisas que jamais veria correndo. E talvez, justamente por isso, aqueles que vivem com calma, vivem mais. Porque não se esgotam por dentro, não adoecem pela ansiedade, não envelhecem pelo excesso de urgência. Se essa mensagem já te tocou de alguma forma, me ajude a espalhar essa reflexão. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desacelerar. E comenta aqui embaixo a frase do dia: escolho a calma todos os dias. Agora sim, vamos juntos para os 11 ensinamentos estoicos que podem transformar sua forma de viver e te ensinar o segredo para chegar aos 100 anos com plenitude. 1. Respire fundo. A sabedoria começa na calma. Você já reparou como as grandes decisões da vida quase nunca são tomadas no calor do momento? É no silêncio que vem depois, na respiração que você escolhe fazer antes de reagir, que mora a sabedoria. O impulso pode ser barulhento, rápido e até necessário em situações de sobrevivência, mas não é nele que se constrói uma vida longa. Quem vive pela reação vive na superfície. Quem aprende a respirar antes de agir, vive com profundidade. A respiração é o primeiro movimento da vida. É com ela que a gente nasce, é com ela que a gente se acalma, e é com ela que a gente morre. Não é à toa que os estoicos davam tanta importância ao controle da mente. E o primeiro degrau desse controle começa por algo tão simples quanto parar e respirar. A cada inspiração consciente, você dá um passo para fora do caos. A cada expiração lenta, você diz ao mundo: eu não preciso me apressar para ser forte. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E entre o acontecimento e a nossa resposta, existe um pequeno espaço. Um espaço que pode durar um segundo ou uma eternidade. Um espaço onde você pode decidir se vai responder com desespero ou com equilíbrio. Esse espaço é o seu refúgio. E é nele que a respiração consciente se torna uma ferramenta poderosa. No cotidiano, esse ensinamento parece simples demais para ser levado a sério. Mas experimente. Na próxima vez que alguém te irritar, que algo fugir do seu controle, que a ansiedade tentar dominar sua mente, antes de fazer ou dizer qualquer coisa, pare, respire. Deixe o ar entrar devagar e sair com ainda mais calma. Não para controlar o mundo lá fora, mas para se manter inteiro por dentro. O segredo não está em eliminar os gatilhos externos, porque eles sempre vão existir. O segredo está em treinar seu corpo e sua mente para não responder a tudo, como se fosse uma ameaça. A respiração profunda ativa o que os especialistas chamam de estado de segurança. O contrário do estado de alerta que acelera batimentos, tensiona os músculos e desgasta sua energia vital. Quanto mais você respira com consciência, mais você ensina o seu sistema nervoso que ele não precisa estar em guerra o tempo todo.
E quanto menos tempo você passa em guerra consigo mesmo, mais tempo você ganha em saúde, em paz, em vida. Sim, vida longa se constrói com pequenas decisões internas. Quando você escolhe respirar antes de explodir, você protege seu coração. Quando você respira antes de reclamar, você preserva sua energia. Quando você respira antes de se comparar com alguém, você poupa sua autoestima. A respiração não é só ar, é inteligência emocional em ação. Essa prática simples também muda a forma como você lida com o tempo. Quando você respira, você desacelera e ao desacelerar você percebe. Percebe o que está ao seu redor. Percebe o que está dentro de você. Percebe que muitos dos problemas que pareciam enormes, na verdade, só precisavam de uma pausa para se reorganizarem. Que muitas respostas que você buscava no mundo estavam te esperando dentro do seu próprio peito, no espaço entre uma respiração e outra. E aqui está um detalhe que poucos se dão conta. Respirar fundo antes de agir não te faz parecer fraco, te faz parecer sábio. Não é covardia, é domínio, é presença, é maturidade emocional. É isso que os estoicos chamavam de autocontrole, não como repressão, mas como canalização da força interior. Pense nisso. O que aconteceria se você, a partir de hoje, fizesse da respiração uma prática diária de força silenciosa? Se antes de tomar decisões importantes, você inspirasse fundo e ouvisse a si mesmo? Se antes de uma discussão, você respirasse com intenção e só depois escolhesse as palavras? Se cada vez que a vida tentasse te atropelar, você respondesse com a elegância de quem não precisa correr, porque já sabe onde está? Esse é o verdadeiro poder da calma. Ele não se impõe. Ele se expande, aos poucos, como o ar que entra, pelas narinas e preenche todo o seu ser. Quer viver mais? Comece respirando melhor. Quer viver em paz? Aprenda a respirar antes de reagir. Quer chegar aos 100 anos com plenitude? Então honre cada minuto com consciência. E respiração é consciência em estado puro. Essa é a primeira chave. Um segredo tão antigo quanto eficaz. E talvez o mais negligenciado pela pressa moderna. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 2. Desacelere para viver melhor. Uma ilusão muito comum nos dias de hoje, a de que quanto mais rápido você vive, mais longe você chega. Que quem acorda antes de todos, responde tudo na hora, entrega tudo em tempo recorde e está sempre correndo, está vencendo. Mas será mesmo? O que acontece quando a vida vira uma corrida sem linha de chegada? O que sobra quando tudo é urgência e nada é presença? Os estoicos sabiam que a verdadeira grandeza não está em fazer tudo ao mesmo tempo, mas em fazer uma coisa por vez, com alma. A pressa é inimiga da profundidade, e quem vive com pressa corre o risco de chegar ao fim sem ter realmente vivido. Viver com calma é, na verdade, um ato de coragem, porque exige que você vá contra o fluxo, exige que você olhe ao redor e diga: enquanto todos correm, eu vou caminhar. Não por preguiça, mas por sabedoria. Viver devagar não é viver menos, é viver com mais atenção, é dar valor ao agora, é entender que cada momento tem algo a oferecer, mas só se você estiver presente o suficiente para notar. E presença exige desaceleração. Quando você está sempre correndo, você não escuta o que seu corpo tenta dizer, não percebe os sinais da vida, não nota os pequenos milagres do cotidiano. A vida está acontecendo agora, mas você só vai enxergar isso se estiver devagar o bastante para perceber. Sêneca, em suas cartas, já nos alertava:
Não é que temos pouco tempo de vida, é que perdemos muito. E sabe como se perde a vida? Tentando viver rápido demais, tentando chegar em lugares que nem fazem sentido, carregando pesos que não são seus, aceitando pressões que não têm nada a ver com o seu caminho. Quando você desacelera, você começa a distinguir o que é essencial do que é ruído. E isso muda tudo. Olhe ao seu redor. O mundo está ansioso. As pessoas estão exaustas. A saúde mental está fragilizada. E sabe por quê? Porque estamos todos presos na ilusão da velocidade. Mas a vida de verdade, não acontece nessa frequência frenética. Ela acontece no compasso da respiração, do olhar atento, da conversa sem pressa, do café tomado com calma, da caminhada sem destino exato. Esses são os momentos que realmente sustentam nossa existência. E todos eles exigem uma coisa: desaceleração. Viver melhor não significa fazer mais. Significa sentir mais. Sentir o sabor da comida, a textura das palavras, o calor do sol no rosto. Significa dormir bem, acordar em paz, ter energia para os pequenos prazeres do dia. Significa não estar em guerra contra o tempo, porque quando você desacelera, o tempo passa a trabalhar a seu favor, não contra você. Ele deixa de ser um tirano e se torna um aliado. Mas atenção, desacelerar não é parar. Não é deixar a vida escorrer pelos dedos. É caminhar com propósito, reagir com intenção. É fazer menos coisas, mas com mais profundidade. É ter clareza do que vale o seu esforço e o que merece ser deixado para depois, ou nem ser feito. É sair do automático e entrar no que os estoicos chamavam de ação consciente. Quando você desacelera, você começa a perceber que a maioria das coisas que te deixam ansioso não são urgentes, que muitas das preocupações que te consomem nunca se concretizam, e que quase tudo que realmente importa na vida, saúde, relacionamentos verdadeiros, serenidade interior, se constrói em ritmo lento, como uma árvore que cresce sem pressa, mas cresce firme, como o vinho que amadurece no tempo certo, como a alma que se fortalece na constância silenciosa. Você já parou para pensar quantas memórias importantes você perdeu porque estava correndo? Quantas conversas profundas foram substituídas por respostas apressadas? Quantos momentos de paz foram ignorados porque você estava olhando só para a próxima tarefa? A verdade é simples. Viver rápido demais adoece. O corpo sente, a mente colapsa, o espírito se torna pesado e a vida escapa. Desacelerar é, acima de tudo, um retorno ao essencial. É reconhecer que você não precisa provar nada para ninguém, que você pode andar no seu próprio ritmo, que o tempo da sua alma não é o mesmo do relógio. E quanto mais você respeita esse ritmo interior, mais você se cura, mais você se fortalece e mais você vive. Porque viver com calma é um investimento na longevidade. Quem anda com leveza, vive mais. Quem observa, envelhece com sabedoria. Quem escolhe a calma, encontra plenitude. Então, se a sua intenção é chegar longe, não só em anos, mas em paz, desacelere. A vida não é uma linha de chegada. A vida é um caminho. E você só sente o caminho quando anda devagar. 3. Confie no tempo das coisas. Vivemos em uma era onde tudo precisa ser instantâneo. Mensagens chegam em segundos, respostas são esperadas na mesma hora. E qualquer sinal de lentidão é tratado como fraqueza ou descuido. Mas será que a pressa é mesmo sinônimo de progresso? Será que querer tudo agora não é justamente o que nos impede de viver com paz? O estoicismo ensina que existe um tempo certo para todas as coisas, e esse tempo raramente é o nosso. Há um fluxo natural na vida, um ritmo que não pode ser forçado sem custo. Quando tentamos acelerar o que ainda está amadurecendo, colhemos frutos verdes, e quando resistimos ao que já está pronto para acontecer, perdemos oportunidades que nunca voltam. Saber confiar no tempo é uma virtude que pouquíssimos dominam, mas todos admiram. Marco Aurélio escreveu: "A natureza não se apressa, e ainda assim tudo é realizado." Essa frase, que parece simples, carrega um poder imenso.
porque ela nos lembra que existe sabedoria no tempo das coisas. O sol nasce quando tem que nascer. A árvore frutifica quando está pronta. Nenhuma flor se abre porque você mandou. E nós, por mais racionalidade que tenhamos, também somos parte desse mesmo universo. Viver em desacordo com ele é se machucar. É lutar contra o inevitável. É envelhecer mais rápido por dentro. A impaciência é um veneno lento. Ela faz com que a gente se sinta sempre atrasado, faz com que a gente olhe para a vida como se ela fosse um cronômetro implacável, e não um ciclo cheio de estações. Mas veja bem, a pressa em conquistar, em entender, em controlar, em alcançar, muitas vezes rouba de nós o melhor da jornada. Porque não é apenas sobre chegar, é sobre crescer no caminho, é sobre se tornar alguém melhor enquanto espera. Saber esperar não é passividade, é força. É dizer ao mundo e a si mesmo: eu sei o meu valor e sei que aquilo que é meu virá no tempo certo. Não é conformismo, é confiança. Confiança no processo, confiança no invisível, confiança na preparação silenciosa que a vida faz quando você pensa que nada está acontecendo. Você já reparou como os maiores aprendizados da sua vida não vieram quando você queria, mas quando você estava preparado? E na maioria das vezes você só percebe isso depois. Na hora parece atraso, parece castigo, mas com o tempo você entende: foi proteção, foi cuidado, foi tempo necessário para amadurecer o que hoje você sustenta com firmeza. Confiar no tempo das coisas é um gesto de liberdade, porque liberta você da ansiedade de ter que controlar tudo, liberta você da comparação constante com a vida dos outros, liberta você da necessidade de acelerar processos que ainda não floresceram. E mais importante, liberta sua mente para viver o agora com plenitude. Você quer saber o que mais consome a energia vital de uma pessoa? Não é o trabalho, não são as responsabilidades, é a luta constante contra o tempo, é o ressentimento pelo que não veio ainda, é a expectativa sobre o que deveria já ter acontecido, é a angústia de achar que está ficando para trás. E tudo isso, no fim das contas, é uma ilusão, porque a vida não segue a linha do nosso desejo. Ela segue o compasso da sabedoria universal. Ao invés de se perguntar por que ainda não aconteceu, comece a se perguntar: o que eu posso aprender nesse tempo de espera? Essa simples mudança de perspectiva transforma a espera em preparação. E todo grande momento é antecedido por um longo silêncio. Todo salto é precedido por um recuo. Todo florescer exige um tempo de raiz. O estoico sabe disso. Ele não exige da vida pressa. Ele exige de si paciência. Ele não força o destino. Ele molda o caráter. Ele não se apressa para parecer pronto. Ele se constrói para estar verdadeiramente pronto quando a hora chegar. E essa calma, essa confiança, essa entrega ao tempo certo é o que traz longevidade. Porque não envelhece rápido aquele que vive em harmonia com o ritmo da vida. Não adoece quem solta o peso da ansiedade. Não se consome quem aprende a viver no tempo de Deus, da natureza, do universo, e não no tempo do ego. Se você deseja chegar aos 100 anos com plenitude, entenda isso. A pressa pode até te levar mais rápido, mas é a confiança no tempo que te leva mais longe. O que é seu virá, mas virá quando você estiver preparado para receber e não apenas quando você desejar. 4. Corte o excesso, encontre a paz. Você já percebeu como o excesso silenciosamente nos adoece? Vivemos cercados de mais tarefas, mais distrações, mais opiniões, mais objetos, mais cobranças, mais estímulos do que nossa mente é capaz de processar. No meio dessa avalanche, vamos perdendo algo essencial: a leveza. A vida fica pesada não por causa de um único fardo, mas por uma soma silenciosa de acúmulos. E o mais curioso é que muitos desses excessos não são impostos. Fomos nós que os deixamos entrar. O estoico entende que a paz não nasce de uma vida cheia, mas de uma vida limpa. E limpar não é perder, é libertar. O excesso é sorrateiro. Ele se esconde nos hábitos automáticos, nas escolhas inconscientes, nos só por enquanto que duram anos. De repente, a casa está cheia de coisas que não usamos.
A mente está cheia de pensamentos que nos paralisam. A agenda está cheia de compromissos que não nos movem. E o coração está cheio de conexões que não nos nutrem. É como viver em um quarto abarrotado. Você se acostuma, mas vive esbarrando. Nada flui direito. Tudo vira obstáculo. Por isso, cortar o excesso é mais do que uma escolha estética. É uma escolha vital. É como abrir janelas numa casa fechada há anos. A luz entra, o ar se renova. O espírito respira. Muitas vezes, confundimos uma vida cheia com uma vida rica. Mas riqueza não tem a ver com quantidade, tem a ver com profundidade. Um relacionamento verdadeiro vale mais do que 100 superficiais. Um momento de presença vale mais do que dias inteiros no piloto automático. Uma mente silenciosa vale mais do que 1000 pensamentos agitados. E isso exige corte, exige desapego, exige a coragem de olhar para tudo o que acumulamos, por medo, por costume, por carência, e perguntar: isso ainda me serve? Porque tudo que não serve pesa, e tudo que pesa sem propósito nos afasta da plenitude. Sêneca já dizia: é livre aquele que vive de modo simples. A simplicidade é revolucionária num mundo que glorifica o excesso. Ela nos lembra que podemos ter menos e ainda assim sermos mais. Que não precisamos provar nada para ninguém. Que a vida não precisa ser ocupada o tempo todo para ter valor. A beleza do viver está nas pausas, nos respiros, nos espaços vazios onde finalmente conseguimos nos escutar. E para isso, precisamos eliminar, reduzir, ficar com o essencial. O excesso é barulho. A simplicidade é música. O mais transformador é perceber que quanto mais você corta, mais você clareia. O excesso embaralha sua visão, confunde suas prioridades, te tira do eixo. Mas quando você limpa sua casa, sua mente, seus relacionamentos, o que sobra é o que importa. E o que importa é sempre mais leve, sempre mais claro, sempre mais silenciosamente poderoso. Quem corta o excesso encontra tempo para si, encontra paz nas pequenas coisas, encontra descanso no meio da rotina e encontra longevidade não como um destino, mas como um caminho. Há uma calma que só nasce no essencial, e o essencial é sempre simples. Pense nos grandes momentos da sua vida. Eles não foram cheios de coisas, eles foram cheios de presença, de conexão, de significado, e tudo isso só foi possível porque, por um instante, o excesso ficou de fora. Agora imagine viver assim com mais frequência. Imagine cortar todos os tenho que você mesmo inventou. Imagine deixar de seguir 1000 caminhos para seguir só aquele que te faz sentido. Imagine o silêncio da mente limpa, a leveza de uma rotina enxuta, a liberdade de dizer não sem culpa. Isso é mais do que uma escolha de estilo de vida. Isso é filosofia aplicada. Isso é estoicismo vivido. Portanto, se você deseja chegar aos 100 anos com plenitude, comece cortando o que te envelhece por dentro. Comece pelas pequenas coisas, um hábito que não te serve mais, um pensamento recorrente que te diminui, um compromisso que te esgota, um objeto que só ocupa espaço, um relacionamento que já não caminha na mesma direção. Cada corte é um ato de amor próprio. Cada eliminação é um passo em direção à calma. E a calma é o ambiente ideal onde a mente estoica floresce. Quando você elimina o excesso, o que sobra é verdade. E viver com verdade é o primeiro passo para viver com paz. E viver com paz é o segredo para viver mais. 5. Durma com a alma em paz. Poucas coisas têm tanto impacto na nossa saúde, no nosso humor, nas nossas decisões e até na nossa longevidade quanto o sono. Mas quando falo em sono aqui, não estou falando apenas de fechar os olhos à noite. Estou falando da qualidade do seu descanso, do silêncio da sua mente ao deitar, da tranquilidade do seu espírito ao apagar as luzes. Porque dormir em paz é o reflexo de viver em harmonia. E essa harmonia não se compra com travesseiros caros ou colchões de última geração. Ela se constrói com consciência, com retidão, com verdade. O estoico sabe que a paz de espírito
não nasce do que se conquista fora, mas do que se alinha por dentro. Um dia vivido com coerência, com moderação, com honra, traz um tipo de descanso que nenhum remédio pode oferecer. Porque a insônia da alma não é causada apenas por ansiedade, mas por culpa, por decisões não enfrentadas, por palavras que ficaram atravessadas, por vidas que se vivem contrariando a própria essência. É por isso que, para os estoicos, dormir bem era quase uma medida de virtude. Quem vive bem, dorme bem. Quem vive em paz consigo mesmo, deita e fecha os olhos como quem cumpre uma missão, sem o peso da omissão, sem o barulho da hipocrisia, sem os nós da consciência. Marco Aurélio, ao fim de dias difíceis, escrevia para si mesmo em seu diário, não para se justificar, mas para se lembrar do que era essencial. Ele fazia um balanço silencioso, revia suas ações, reorientava sua mente, e assim dormia. Porque o sono do justo não nasce de um dia perfeito, mas de uma mente que não foge de si mesma. A verdade é essa: você pode até enganar os outros, mas não engana a si mesmo quando deita a cabeça no travesseiro. A noite revela o que o dia esconde. E se a alma está em guerra, o corpo não descansa. E por que isso importa tanto na busca por uma vida longa e plena? Porque o sono é o restaurador natural do corpo e da mente. É quando as células se renovam, quando o cérebro se organiza, quando as emoções são processadas. Uma noite mal dormida desgasta mais do que um dia difícil. E noites mal dormidas, acumuladas por anos, cobram um preço silencioso. Imunidade baixa, irritação constante, decisões ruins, doenças que começam com o simples hábito de não conseguir repousar. Viver com calma não é apenas andar devagar. É saber parar. E dormir bem é o maior símbolo de que você sabe parar quando é hora. Mas veja, não se trata apenas de quantas horas você dorme. Trata-se de como você dorme. Dorme carregando raiva. Dorme com a mente acelerada. Por discussões não resolvidas. Dorme com culpa por não ter sido honesto consigo mesmo naquele dia. Dorme ansiando pelo que não pode controlar amanhã. Tudo isso é veneno sutil. O estoico aprende, aos poucos, a fazer das suas noites um ritual de retorno à ordem. Ele não carrega para o travesseiro o que pertence ao mundo. Ele solta, ele confia, ele entrega. Quer um exercício simples, mas profundamente transformador? Antes de dormir, feche os olhos e revise seu dia, sem se punir, mas com honestidade. Onde você agiu com virtude? Onde foi dominado por impulsos? O que pode melhorar amanhã? Isso não é neurose. Isso é autoconsciência. É você consigo mesmo em uma conversa que limpa o terreno interno. Essa prática diária transforma o modo como você vive e como você descansa. Porque não há nada mais leve do que deitar, sabendo que foi, naquele dia, o melhor que você poderia ser. E quando isso acontece, o sono vem. E vem como deve vir, suave, restaurador, profundo. Paz não é a ausência de problemas. Paz é a decisão constante de viver com integridade, apesar dos problemas. E essa integridade se reflete nas pequenas coisas. Em como você trata os outros, em como você trata a si mesmo, em como você responde à vida quando ela te desafia, em como você termina o dia. Porque, no fundo, todos queremos chegar aos 100 anos. Mas só vale a pena se forem 100 anos dormindo bem, vivendo com leveza e encerrando cada dia com a serenidade de quem viveu com propósito. E se hoje você sente que tem dormido mal, que o sono anda inquieto, talvez a resposta não esteja num novo remédio, mas numa nova forma de viver. Viva com mais verdade. Escolha melhor suas batalhas. Solte o que não está sob seu controle. E antes de deitar, respire fundo. Perdoe a si mesmo. Agradeça. Recomece. Porque o corpo só descansa quando a alma encontra paz. 6. Cuide do corpo como um ato de amor. A filosofia estoica nunca separou mente e corpo. Para os antigos, o cuidado com o corpo não era vaidade, mas virtude. Não era culto à aparência, mas respeito pela casa onde habita a alma. Viver bem para o estoico passa pelo corpo que ele comanda.
E não há como chegar aos 100 anos com plenitude se você negligencia o instrumento através do qual você age, pensa, sente, respira e se expressa. Cuidar do corpo é cuidar da vida. Em um mundo onde o autocuidado foi sequestrado pela estética, é importante recuperar o verdadeiro sentido disso, o cuidado com o corpo como um ato de equilíbrio, gratidão e disciplina. O estoico não busca o corpo perfeito, mas o corpo funcional. Não busca se exibir, mas se preservar. Não busca obsessão, mas constância, porque ele sabe que tudo o que quer construir na mente e no espírito depende de um corpo capaz de sustentar essa jornada. Você pode ter ideias brilhantes, metas elevadas, planos magníficos, mas se o seu corpo estiver doente, cansado, enfraquecido, tudo isso se torna pesado demais para carregar. O corpo humano é uma estrutura extraordinária, mas também delicada. É resistente, mas exige cuidado. E o que muitos não percebem é que os danos mais profundos ao corpo não vêm dos grandes acidentes, mas dos maus hábitos cotidianos, do sedentarismo que se disfarça de preguiça ocasional, da alimentação que acalma a ansiedade, mas envenena aos poucos, do sono irregular que parece inofensivo, mas sabota o sistema inteiro, da tensão constante que contrai músculos, sobrecarrega órgãos e acelera o envelhecimento. Pequenos descuidos diários criam grandes consequências ao longo dos anos, e a sabedoria estoica está justamente em enxergar longe, não para viver de paranoia, mas para viver com responsabilidade. Marco Aurélio, mesmo como imperador, sabia da importância de cuidar do corpo como parte da alma. Em suas meditações, ele não separava a saúde física do equilíbrio mental. Para ele, o corpo era ferramenta, templo, ponte. E como toda ferramenta, precisa ser afiada. Como todo templo, precisa ser limpo. Como toda ponte, precisa de manutenção. Essa consciência era também uma forma de humildade, o reconhecimento de que somos finitos, frágeis, sujeitos ao tempo e à natureza. E é justamente por isso que o cuidado não pode ser adiado. Mas atenção, esse cuidado não é um fardo. Ele não nasce do medo, mas do amor. Amar o próprio corpo é um ato revolucionário. É parar de maltratá-lo com pressa, com excessos, com desrespeito. É começar a ouvi-lo, perceber o que ele sente quando você come com calma, como ele responde a uma boa noite de sono, como ele floresce quando você se move, se alonga, respira fundo. Como ele agradece quando você o trata com dignidade, e não como uma máquina descartável. E não se trata de viver com neurose, mas com disciplina. Não se trata de se tornar refém de padrões estéticos, mas de se libertar da negligência. A constância estoica ensina que o verdadeiro poder não está nos grandes atos, mas nos pequenos hábitos sustentáveis. Um exercício leve por dia, uma alimentação mais consciente, o simples ato de beber água com regularidade, o esforço diário por dormir melhor, reduzir estímulos tóxicos, respirar profundamente. Tudo isso, com o tempo, forma uma base sólida para a longevidade. O corpo saudável não é apenas aquele que não está doente. É aquele que te dá energia para viver bem. É aquele que responde aos seus comandos com vigor, que se recupera com mais facilidade, que te acompanha com fidelidade por longos anos. Não por sorte, mas por cuidado, por escolhas, por renúncias e também por honra. Porque quando você cuida do seu corpo, você honra a vida que recebeu. Você não precisa ser um atleta, não precisa seguir uma dieta impecável, mas precisa, sim, assumir a responsabilidade de tratar seu corpo como uma prioridade. Afinal, ele é o único lugar onde você vai viver até o fim. E como todo bom estoico, você entende que viver com excelência começa pelo zelo com o que está ao seu alcance. E o seu corpo, mais do que qualquer outra coisa, está sob seu domínio. Portanto, se você quer viver com calma, viva também com saúde. Se quer viver com sabedoria, viva com equilíbrio. E se quer viver muito, comece a cuidar bem da sua máquina vital, seu corpo. Ele é o veículo da sua presença no mundo. E quanto mais você o respeita, mais ele te devolve em vitalidade, clareza, energia
e anos de vida bem vivida. 7. Ande com quem respira paz. A caminhada é sua, mas o ambiente por onde você passa muda tudo. Não adianta desejar paz interior se ao seu redor tudo é caos. Não adianta buscar calma, serenidade, equilíbrio, se você se cerca de gritos, pressões, comparações, disputas e instabilidade. A verdade é dura, mas libertadora. Algumas pessoas adoecem a sua alma sem sequer tocar no seu corpo, e outras, mesmo em silêncio, são como bálsamos para a mente. Por isso, o estoico é criterioso com suas companhias. Ele não anda com quem grita, mas com quem respira. Ele sabe que a longevidade não depende apenas do que você come ou faz, mas também de com quem você caminha. A filosofia estoica nos convida a sermos guardiões da nossa paz. Isso significa entender que nem todo mundo merece ter acesso ao que há de mais íntimo em nós. Nosso tempo, nossa energia, nossa escuta. Há pessoas que vivem no piloto automático da crítica, do drama, da negatividade. Estão sempre reclamando, sempre exigindo, sempre carregadas de tensão. E aos poucos isso contamina. Suas palavras se instalam na nossa mente. Suas atitudes nos empurram para reações impulsivas. Sua agitação nos desconecta do nosso próprio eixo. O estoico percebe isso. Ele observa em silêncio e aos poucos se afasta com sabedoria. Andar com quem respira paz não é sobre buscar pessoas perfeitas, mas pessoas conscientes. Gente que sabe conversar sem julgar, que sabe discordar sem atacar, que sabe ouvir sem interromper, que sabe viver sem fazer da vida uma competição constante. Porque a paz é contagiosa. Assim como a ansiedade se espalha, a calma também se espalha. Quando você está perto de alguém que vive com presença, que fala devagar, que não transforma tudo em problema, seu corpo sente, seu coração desacelera, sua mente relaxa e sua alma encontra descanso. Por isso, a escolha das suas companhias é, na prática, uma escolha sobre o seu futuro. Quer viver 100 anos com plenitude? Então, observe quem está ao seu lado hoje. Eles te inspiram ou te consomem? Te ajudam a crescer ou te mantêm estagnado? Te fortalecem ou drenam sua força? É preciso coragem para fazer esse tipo de pergunta, mais ainda para aceitar a resposta. Mas a liberdade começa aí. Começa quando você decide se aproximar de quem te eleva e se afastar de quem pesa. Sêneca dizia: evite os que se queixam. De tudo. Eles são uma doença contagiosa. Essa frase, que parece apenas um conselho de bom senso, na verdade carrega uma sabedoria profunda. Porque o ambiente molda nosso comportamento, ainda que inconscientemente. E se você quer cultivar calma, precisa plantar isso em solo fértil. Em ambientes onde a escuta é real, onde há respeito mútuo, onde o tempo não é disputado, mas compartilhado. E, acima de tudo, onde o silêncio também é confortável. Mas não pense que isso significa buscar isolamento. Não. Os estoicos não fugiam do convívio. Eles participavam da vida, das responsabilidades, da sociedade. O que eles faziam, e o que você pode fazer, é aprender a escolher com mais consciência quem caminha ao seu lado. E também a se tornar esse tipo de pessoa. Porque não adianta querer andar com quem respira paz se você é o primeiro a trazer tempestade. A calma que você busca no outro precisa, antes, existir em você. E uma vez que você a cultiva, você se torna também uma companhia curativa para os outros. A grande beleza disso tudo é que, com o tempo, a sua energia começa a filtrar quem entra na sua vida. Quando você vive com verdade, os falsos se afastam. Quando você fala com clareza, os confusos não suportam. Quando você respira com calma, os acelerados se sentem desconfortáveis. E assim, pouco a pouco, você vai moldando um espaço de convivência que respeita sua paz. E esse espaço é precioso demais para ser negligenciado. Então, cuide disso com zelo. Observe os efeitos das pessoas em você. Perceba quem te deixa leve, quem te olha nos olhos, quem te escuta com presença, quem te valoriza não pelo que você oferece, mas por quem você é. Essas pessoas são tesouros, e ao lado delas,
a vida se alonga, o tempo ganha outro sabor, o corpo se cura mais rápido, a mente descansa mais profundamente e o coração encontra repouso. Lembre-se, a paz que você busca dentro também depende do que está fora. Por isso, escolha andar com quem respira paz. Isso é sabedoria. Isso é autocuidado. Isso é estoicismo em movimento. E isso é o segredo de uma vida longa, leve e cheia de sentido. 8. Viva o agora como se fosse tudo. A maior parte da angústia humana nasce da ausência. Ausência do agora. Estamos fisicamente presentes, mas emocionalmente perdidos entre o que já foi e o que ainda nem chegou. A mente corre para o passado, remoendo erros, revivendo dores, tentando encontrar respostas para o que já não pode ser alterado. Ou então projeta-se no futuro, tentando prever, controlar, antecipar cada detalhe de um tempo que ainda não é. E no meio disso tudo, o agora escapa. Silenciosamente, ele se esvai. E junto com ele, a vida. O estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia da presença, não da passividade, mas da atenção. Para os estoicos não há tempo mais importante do que o instante presente, porque é o único tempo real, o único onde podemos agir, transformar, sentir, respirar. O passado é memória, o futuro é possibilidade, mas o agora é existência. E negligenciar o agora é como recusar a própria vida. É como estar diante de um banquete e escolher morrer de fome porque você está esperando o prato perfeito que talvez nunca venha. Viver o agora não é se jogar na impulsividade. Não é viver sem pensar no amanhã. É o contrário. É viver com tanta atenção ao presente que o futuro se constrói de forma mais sábia. Porque quando você está presente, você toma decisões melhores. Você responde com mais calma. Você percebe o que realmente importa. Você sente as pessoas, os detalhes, os sinais. Você vive de forma mais profunda. E não apenas no modo automático de quem apenas sobrevive esperando pelo fim de semana ou pelas férias. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente lembrava a si mesmo da brevidade da vida. Ele dizia: você vive como se tivesse 1000 anos pela frente, mas a morte está logo ali. Isso não era pessimismo, era um chamado à presença. Um lembrete de que cada instante importa, de que cada conversa pode ser a última, de que cada pôr do sol visto com pressa é uma beleza desperdiçada. O estoico vive o agora como quem sabe que ele pode ser o último, mas não com desespero, e sim com reverência. E sabe por que isso é essencial para uma vida longa e plena? Porque o presente vivido com qualidade se multiplica em valor. O tempo não é medido apenas em duração, é medido em intensidade, em consciência, em significado. Alguém pode viver 100 anos e passar por eles como um fantasma, ausente de si mesmo. Outro pode viver 50, mas com tanta presença que parece ter vivido séculos. O segredo não está na quantidade de tempo que você tem, mas no quanto você está inteiro no tempo que tem. Quantas vezes você se viu em um lugar, com pessoas queridas, mas sua mente estava em outro canto, pensando no problema de amanhã, na tarefa pendente, na conversa que te incomodou ontem. Quantas vezes você deixou de ouvir alguém de verdade porque estava apenas esperando sua vez de falar? Quantas refeições você fez olhando para uma tela? Quantas manhãs passaram despercebidas porque você já estava preocupado com a noite? Esse tipo de vida dispersa não apenas rouba sua paz, mas rouba sua saúde. A ansiedade cresce, o sono se desequilibra, o corpo adoece, a mente cansa. E com o tempo, isso cobra um preço silencioso. Viver o agora como se fosse tudo é uma prática, uma disciplina, um exercício de atenção. Envolve reduzir o ritmo, observar os próprios pensamentos, respirar com intenção. Envolve fazer uma coisa por vez, comer sentindo o sabor, conversar olhando nos olhos, caminhar sem destino só para sentir o chão, trabalhar com foco, descansar sem culpa, sentar sem pressa, ouvir o silêncio, se conectar com o que está diante de você. É um treinamento, e como todo treinamento, exige constância. Mas os frutos vêm,
E vem rápido, porque quando você vive o agora, você vive mais e melhor. E quando você vive melhor, o tempo te respeita. Ele não se torna mais longo, mas mais leve. E isso é o que realmente prolonga a vida. A leveza, a paz, a consciência, a presença. O corpo sente isso, a mente agradece, a alma floresce, e você envelhece, com graça, com dignidade, com aquela sensação de que nada importante ficou para depois. Então, se você busca o segredo estoico para viver com plenitude até os 100 anos, comece agora. E esse agora é literal. Não é amanhã, não é depois. É neste instante. Respire, olhe ao redor, sinta o chão, olhe para dentro. Ouça o que a vida está te dizendo nesse exato momento, porque não importa o que o passado foi, nem o que o futuro trará. O agora é tudo o que você tem, e quando você entende isso, a vida muda. 9. Escolha a tranquilidade, não o drama. A vida está cheia de eventos inesperados, gente que te decepciona, situações que saem do controle, notícias ruins que chegam sem aviso. Tudo isso faz parte. O que não precisa fazer parte, e que quase sempre é uma escolha. É o drama que você constrói em cima dessas situações. O estoicismo nos ensina que o fato em si nunca é o problema. O problema é a forma como você interpreta o fato. E muitas vezes, o sofrimento prolongado é fruto de uma mente que insiste em exagerar, reviver e dramatizar o que já poderia ter sido superado com silêncio e serenidade. O mundo te oferece constantemente duas rotas diante de qualquer desafio: o caminho do drama ou o caminho da tranquilidade. O primeiro é barulhento, cheio de reclamações, reações impulsivas, julgamentos rápidos e desgaste emocional. O segundo é silencioso, firme, centrado. Não porque ignora a realidade, mas porque escolhe responder a ela com maturidade. O estoico sabe que nem tudo merece uma cena. Nem toda frustração precisa ser transformada em narrativa de vítima. Nem toda divergência precisa virar conflito. E, principalmente, que nem tudo precisa de resposta imediata. Sêneca dizia que as coisas pequenas nos afetam demais porque ainda não somos grandes o suficiente por dentro. É uma verdade profunda. Quanto mais forte é a sua estrutura interna, menos você se abala com o externo. E a tranquilidade não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio, de autocontrole, de inteligência emocional. Escolher a tranquilidade é sair do modo automático de reagir a tudo e começar a viver com consciência. É perceber que o outro pode gritar, mas você não precisa gritar de volta. Que a provocação pode vir, mas você não precisa aceitá-la. Que o caos pode tentar te puxar, mas você pode permanecer em paz. O drama tem um custo muito alto. Ele desgasta relações, enfraquece o corpo, agita a mente e consome energia vital. E quase sempre, depois que a poeira baixa, vem aquela sensação de arrependimento. Eu poderia ter lidado melhor com isso. O estoico vive de forma que possa olhar para trás sem esse arrependimento. Ele prefere parecer frio do que viver em constante combustão. Prefere o silêncio ao grito, a pausa à explosão, a calma à razão passageira. E isso não o faz menos humano, o faz mais sábio. Mas atenção, escolher a tranquilidade não significa reprimir sentimentos, não significa virar uma pedra, nem fingir que nada te afeta. Significa apenas escolher com maturidade onde colocar sua energia. Nem tudo merece resposta. Nem todo comentário precisa ser rebatido. Nem toda emoção precisa virar atitude. Às vezes, respirar e observar é o maior ato de coragem. Às vezes, sair de cena é a maior prova de força. Às vezes, deixar para lá é a atitude mais poderosa. A tranquilidade é um estado interno que você constrói com repetição. No início parece difícil. A vontade de responder, se justificar, se defender é grande. Mas com o tempo, você percebe o quanto isso te machuca mais do que ajuda. E aí, começa a praticar o contrário. Ouve com calma. Respira antes de falar. Escolhe bem as batalhas.
Se distancia de quem só sabe viver no caos. E pouco a pouco sua vida muda. Você passa a dormir melhor, a pensar com mais clareza, a cuidar mais do corpo, a sorrir mais, a ter mais tempo para o que realmente importa. Quer um segredo para viver mais e com mais qualidade? Aprenda a gastar menos energia com o desnecessário. A maior parte das dores que carregamos vem de coisas que poderíamos ter deixado passar. O comentário atravessado, a crítica vazia, o erro alheio que não era sua responsabilidade, o mal entendido que não valia uma discussão, o orgulho que te fez perder a razão. Tudo isso poderia ter sido evitado se, naquele momento, você tivesse escolhido a tranquilidade em vez do drama. A paz não é um lugar onde tudo dá certo. É um lugar dentro de você que não desmorona quando tudo dá errado. E esse lugar só se constrói com escolhas repetidas. Escolhas que dizem: hoje eu não vou entrar nesse jogo. Hoje eu não vou ceder ao impulso. Hoje eu vou escolher a calma. Isso é poder. E esse poder preserva a sua saúde, sua mente, suas relações, seus anos de vida. Porque ninguém chega ao 100 carregando os dramas de todo mundo. Só chega quem soube, ao longo da vida, escolher com sabedoria o que valia seu desgaste. Então, olhe para os seus dias com honestidade. O quanto de energia você tem desperdiçado com o que não te leva a lugar nenhum. O quanto de drama você tem alimentado sem perceber. E o que mudaria se, a partir de hoje, você escolhesse a tranquilidade, não como fuga, mas como força. Essa é a proposta estoica. Esse é o segredo da leveza. E talvez esse seja o primeiro passo para viver mais e melhor. 10. Faça da paciência um superpoder. Vivemos em uma era que idolatra a pressa. Tudo é para ontem, tudo precisa ser imediato. E se demora um pouco mais do que o esperado, já surge a frustração, o desânimo, a dúvida. Queremos resultados rápidos, respostas imediatas, reconhecimento instantâneo. Mas a vida, ao contrário disso, segue seu próprio ritmo e não pede licença para desacelerar. Nesse cenário, a paciência deixou de ser uma virtude e passou a ser vista quase como fraqueza. Só que o estoico enxerga por outro ângulo. Para ele, a paciência não é apenas uma qualidade, é um verdadeiro superpoder. A paciência estoica não é resignação, não é aceitar tudo passivamente, como se nada pudesse ser feito. Ao contrário, a paciência verdadeira nasce da força interior de quem compreende que tudo tem seu tempo, e que tentar forçar os processos da vida é como tentar acelerar o desabrochar de uma flor puxando suas pétalas. Só que, na vida moderna, estamos sempre puxando essas pétalas. Exigimos de nós mesmos uma pressa que machuca, e exigimos dos outros uma velocidade emocional que é cruel. Queremos que os outros nos entendam logo, que mudem logo, que resolvam logo. E esquecemos que transformação real não acontece no ritmo do nosso desejo, mas no ritmo da maturação. Ser paciente é, antes de tudo, confiar. Confiar que o que está sendo plantado agora vai florescer, mas no tempo certo. E que enquanto esse tempo não chega, existe algo a ser feito. Preparar o solo, cuidar do que já está crescendo, fortalecer as raízes. O impaciente foca tanto no que ainda não tem, que se esquece de cuidar do que já conquistou. E nessa ânsia de chegar, ele perde o que está vivendo agora. O paciente não. O paciente está ali inteiro, sabendo que cada momento carrega uma lição, e que nenhuma lição pode ser pulada sem que o preço seja cobrado depois. Sêneca nos ensinava que nada é mais honroso do que um espírito firme, que ao mesmo tempo aguarda sem se desesperar e age sem se precipitar. Isso é paciência, em sua forma mais poderosa. Não é inércia, é equilíbrio, é aquela serenidade que se manifesta quando tudo parece parado, mas você permanece firme, silenciosamente ativo, fazendo sua parte sem forçar o resultado. Essa postura exige autocontrole, exige clareza, exige um tipo de força que não grita, mas sustenta. E é esse tipo de força que protege a mente do desgaste, o coração da ansiedade e o corpo do adoecimento precoce. A impaciência nos consome de dentro para fora. Ela nos faz viver com raiva, com comparação constante,
com frustração acumulada. E o mais irônico é que, mesmo quando as coisas finalmente acontecem, o impaciente já está projetando o próximo passo, o próximo problema, o próximo desejo. Ele nunca está satisfeito. Já a paciência permite que a gente celebre cada pequena vitória, cada etapa do caminho. Ela nos devolve a capacidade de sentir, de saborear, de viver com presença. E porque a paciência está diretamente ligada à longevidade? Porque ela preserva sua energia emocional, preserva seus relacionamentos, preserva sua saúde. Quem é paciente se desgasta menos, briga menos, se decepciona menos, porque sabe esperar, sabe escutar, sabe observar o outro com compaixão e também sabe olhar para si com mais gentileza. Quantas doenças nascem da urgência? Quantos rompimentos acontecem porque não sabemos esperar o tempo do outro? Quantas oportunidades são perdidas porque não suportamos o silêncio do processo? A paciência não é fácil. E não precisa ser. É um treino, um exercício constante. Ela nasce das pequenas escolhas. Respirar fundo antes de responder, pensar antes de julgar, esperar antes de cobrar, confiar antes de desistir. São decisões silenciosas que, somadas, moldam uma nova forma de estar no mundo. Mais leve, mais sábia, mais plena. E quanto mais você treina, mais natural se torna. Mais você percebe que não precisa correr tanto, que você pode estar no controle, mesmo quando não está no comando do tempo. Se você deseja chegar aos 100 anos com saúde, sabedoria e paz, abrace a paciência. Torne-a seu hábito, sua prática, sua filosofia de vida. Use-a como escudo contra a ansiedade, como âncora nos dias de tempestade, como base para relações mais profundas, como ponte entre o que você é hoje e o que deseja se tornar. Lembre-se, as grandes transformações da vida não vêm como raios. Elas vêm como amanheceres, lentos, progressivos, silenciosos, mas inevitavelmente chegam. 11. Encontre riqueza nas coisas simples. Você já parou para observar a beleza de um fim de tarde? Ou o silêncio que existe logo depois da chuva? Já sentiu o calor de uma xícara de chá nas mãos numa manhã fria? O conforto de um abraço sincero? A paz de uma conversa em que ninguém precisa vencer, apenas estar? Essas pequenas coisas que quase sempre passam despercebidas são, na verdade, o que há de mais precioso na vida. E só os olhos treinados pela simplicidade são capazes de enxergar o valor que elas carregam. No mundo moderno, somos condicionados a acreditar que a felicidade está sempre no próximo grande passo. No carro novo, na casa maior, na viagem cara, na conta bancária recheada, na conquista que ainda está por vir. Mas a filosofia estoica nos convida a olhar para outro lugar, para dentro, para mais perto, para o agora. Porque a verdadeira riqueza não está em ter muito, mas em saber apreciar o pouco com profundidade. Não está em acumular, mas em perceber. Não está na ostentação, mas na gratidão silenciosa pelo que já se tem. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, nos lembra que pobre não é o que tem pouco, mas o que quer mais do que precisa. E esse querer incessante, essa sede insaciável, essa constante insatisfação com a vida que já temos, é o que nos rouba a calma, a saúde e, no fim, os anos de vida. Porque viver correndo atrás do inalcançável gera frustração, ansiedade, cansaço. E tudo isso se acumula no corpo, se transforma em tensão, em angústia, em envelhecimento precoce da alma. A verdadeira leveza vem quando a gente começa a ver grandeza no que é pequeno, quando a gente para de desprezar o comum e começa a se maravilhar com o ordinário. A vida não precisa ser extraordinária para ser linda. Ela só precisa ser sentida com atenção. Quando você treina seus sentidos para perceber o valor de um momento simples, você começa a descobrir que o que mais importa quase nunca custa dinheiro. Um pôr do sol não tem preço. Um sorriso genuíno também não. O cheiro de comida feita com carinho. O silêncio da madrugada. O som da natureza. A sensação de deitar num lençol limpo. Tudo isso é riqueza real. E o mais curioso é que,
Quando você começa a se satisfazer com o simples, a vida se expande. Você passa a viver com mais calma, porque não está mais correndo atrás de algo inalcançável. Você cuida melhor de si, porque entende que o que realmente importa está ao alcance das mãos. Você respira com mais leveza, porque sua mente já não está em guerra com a realidade. A simplicidade é um antídoto contra a ansiedade e também um segredo de longevidade. Quem encontra prazer no cotidiano vive mais, porque vive com menos estresse, menos cobrança, menos frustração. Isso não quer dizer que você deve se acomodar ou parar de sonhar. Significa apenas que os sonhos não podem te cegar para o que já está diante de você. Significa que a vida não é feita só de grandes conquistas, mas de pequenos momentos, que a plenitude não mora no extraordinário, mas no que é constante, presente, silencioso, e que você só precisa aprender a ver. Ver com outros olhos. Olhos treinados pela gratidão, pela humildade, pela presença. A simplicidade, para o estoico, é mais do que um estilo de vida, é uma forma de liberdade, porque quando você precisa de menos para ser feliz, você se liberta. Liberta-se do consumo excessivo, das comparações, da ansiedade por status, do medo de perder o que tem, do peso de parecer bem-sucedido o tempo todo. E nesse espaço que sobra, entra a calma, entra a leveza, entra a saúde, entra o tempo de qualidade, entra a vida com tudo o que ela tem de mais verdadeiro. Quer viver mais? Então aprenda a viver com menos. Menos pressa, menos expectativa, menos distração e mais percepção, mais gratidão, mais presença. A vida que você quer pode estar escondida justamente nas coisas que você tem deixado passar, nos gestos mais simples, nas conversas mais sinceras, nos momentos mais quietos. E quando você descobrir isso, vai perceber que não precisa de muito para se sentir completo. Só precisa de atenção. Portanto, pare por um instante. Observe ao redor. Talvez hoje você já tenha tudo o que precisa para se sentir em paz. Talvez a sua plenitude já esteja aqui, apenas esperando que você a enxergue com outros olhos. E quando isso acontecer, a vida flui, a mente relaxa, o coração se acalma, e os anos passam a ser vividos com mais presença e menos pressa. Esse é o segredo. Essa é a riqueza. E ela mora no simples. Chegar até aqui não é pouco. Se você acompanhou cada ensinamento, respirou cada palavra, refletiu com o coração aberto, então você já está um passo à frente na direção de uma vida mais plena, mais leve e mais consciente. Você entendeu que viver muito não é o mesmo que apenas durar. Que chegar aos 100 anos com plenitude não é sobre sorte ou genética, é sobre decisões diárias, sobre como você respira, pensa, se relaciona, cuida do corpo, da mente e da alma. É sobre a calma que você escolhe cultivar quando tudo à sua volta pede pressa. O estoicismo não te promete uma vida perfeita, mas ele te entrega uma vida mais clara, mais presente, mais livre. Uma vida onde você caminha com o tempo e não contra ele, onde você aprende a valorizar o que realmente importa e, principalmente, onde você encontra dentro de si a força silenciosa de quem vive com intenção. Que você leve esses ensinamentos para o seu cotidiano, que você os pratique com leveza, que você retorne a eles sempre que o mundo tentar te tirar do seu eixo. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa respirar com mais paz e se inscreva no canal para receber mais reflexões como essa. E agora quero saber, quem esteve comigo até o fim dessa jornada? Comente aqui embaixo. Eu fiquei até o final. Assim saberei que você está realmente comprometido com essa transformação. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, escolher a calma, todos os dias,